Muito buenos dias, hermanos, que bendições esse viernes. Viernes não, já estou querendo me antecipar na semana. Hoje é jueves 19 de outubro do ano 2023. Quero compartilhar essa palavra de parte de Deus. É o principal ministério de Jesus. Qual foi o principal ministério de Jesus? Pastor, foi reconciliá-lo. Jesus teve vários ministérios aqui na terra. Ministério, primeiramente, quero dizer o que é ministério. Ministério é serviço. É vós servir, não a luz demais. Agora, servimos como? Servimos às vezes sendo pastor, às vezes sendo missioneiro, às vezes sendo músico. Servimos de várias maneiras, pero o principal serviço é ser cristiano. Eleito de eu ser cristiano, e quando me refiro a ser cristiano, é ser uma pessoa amorosa, bondadosa, perdonadora, uma pessoa que ajuda a outra. Isso já é ser cristiano, não? Já é ter características cristianas, e ser cristiano é ser de Cristo. Pero o principal ministério de Jesus, e não vou falar cá de temas teológicos e citar um montão de versículos. Se não reservei esse único versículo aqui, ó, Lucas 4:31, pero poderia ser uma exegese de texto ou uma exegese del tema e buscar vários versículos, várias propostas, pero não quero chamar os irmãos de tanta informação. O importante é sacar, ó. Descendeu Jesus a Cafarnaum, cidade de Galileia. Primeiramente já era importante sacar, não? Porque em Galileia é onde havia mais necessidade. La gente, havia menos sinagogas e la gente, e não tinha o templo, não, o templo estava no sul. E la gente era mais necessitada de Deus. La gente era mais, vamos dizer, bruta e ignorante acerca das coisas de Deus. Ignorante no sentido de ignorar as coisas de Deus, e bruta no sentido de não saber tomar decisões, de não poder falar bem, fazer as coisas de bem, não? Segundo a lei de Deus. Aunque isso não quer dizer nada, porque no sul eles eram religiosos. Bueno, pero o que quero dizer é que no sul eles deveriam ser melhores, não eram melhores iguais, pero bueno. Jesus estava onde havia mais necessidade humana. E, sem embargo, Jesus, que Jesus teve vários ministérios, como sanar, não, sanador, ele foi um sanador, ele sanou um montão de gente, ele foi um evangelista predicando, ele teve vários ministérios, pero o ministério principal de Jesus foi esse, ensinar. Pastor, por que vai dizer isso? Porque ele vindo atrair a real interpretação da lei hacia nós outros. Ele vindo cumprir a lei, não? Como diz outros escritores acerca de Jesus. Outros escritores bíblicos, não? Como Pablo, Pedro. E lhes ensinava em los dias de repouso. Era o que ele mais hacía, era isso acá. Los ensinava em los dias de repouso. Bueno, por isso eu digo que esse foi o principal ministério. Porque Jesus quis nos sacar de la ignorância, de la mala interpretação de la lei. Pablo, ele nos diz que a lei em si não é mala, a lei não é mala, pero la lei, como diz também o escritor de Hebreus, e diz Pablo, é até uma das causas que a gente, há muitos creem ou não, que Pablo escreveu Hebreus, é que a lei não pode purificar a pessoa por si só. Se vós cumprir toda a lei, Jesus te vai poner me gusta, tá muito bueno cumprir toda a lei, pero não te pode reconciliar com Deus, não te pode ser salvo, não te pode ser que vós deixe de ser um pecador, não? Pastor, pero vós dijiste que pecamos sempre. Sim, pecamos sempre, por suposto que pecamos sempre, pero já Cristo levou nossos pecados e já pagou. Solamente quem pode ser isso é Jesus. Ele nos pode reconciliar para com Deus. Por suposto que nossa parte é observar sua lei, buscar cumpri-la, não? A lei de Cristo, não? Ou a lei de Deus aí na Bíblia, pero interpretada por Cristo, entendida por Cristo. Por que digo isso? Porque há muitas coisas da lei antiga de los judíos que era para eles, e era para eles naquele momento, nem é para eles agora, tampouco. Foi naquele momento, foi útil, foi maravilhosa, foi buena, era o que era necessário e naquele momento, não naquele então da história. Hoje
já é obsoleta. Eu sempre cito essa lei, por exemplo, uma lei que está escrito: quando vós quiser ser caquita, é o número 2, né? Vó camina tanto espaço, dá tanto espaço de tu tenda, sem uma gorreria, torcer a caquita e depois tapar. Essa lei já não é mais necessária, porque temos um banho, não? Cá detrás de mim está o banho da igreja, não? A entrada é por fora, cá está cerrado, não? Uma parede. Pero o que quero dizer é que hoje não necessitamos mais dessa lei, por exemplo, não? E muitas outras leis tampouco necessitamos. Por isso eu sempre digo que Jesus vindo ensinar e foi o principal ministério. Por quê? Quando nós outros estamos brutos, na brutalidade é pecado, da ignorância, de não saber a lei de Deus, nós outros quedamos presos ao pecado. Nós outros somos livres uma vez quando entendemos a palavra de Deus. Porque como vamos praticar algo que não sabemos, algo que não entendemos? Não? Muita da gente às vezes pratica a palavra de Deus sem entender. E isso sim está bom, não? Praticar sem entender é nesse sentido de que realmente praticou, e outros creem que estão praticando, pero sem entender como se pratica de verdade, termina não praticando. Por quê? Tá bem, me congrego, leio a Bíblia, hago isso, hago aquilo, pero hago por ódio, por contenda, por vanagloria, e não é o que Deus quer, não? Deus quer que hagamos tudo isso, por suposto, nos congreguemos, bendigamos, ajudemos e tudo mais, pero que hagamos tudo isso por amor, por misericórdia, por graça, por bondade, assim como nosso Deus hace com nós outros todos os dias. Então, nesse dia, pense nessa instrução que acabei de dar e viva a tua vida assim, sabendo que esse é o principal ministério de Jesus. Por suposto que Jesus também sana. Eu sou um milagre vivo, eu não predico de encontro aos milagres, Jesus sana. Eu mesmo sou um milagre vivo, eu ia morrer quando eu era ninho e eu estou aqui. Não, já tenho 41 anos, Jesus me sanou, eu ia morrer diretamente, tuvo bronero nefrite e meus 2 riões pararam, não? Então se ia morrer e Jesus me sanou e eu estou aqui. Agora, Jesus sanou? Sim, sanou, pero esse não era o principal ministério dele. Sabe por que ele sanou? Nada mais porque... Primeiro porque tuvo misericórdia, não? Como diz o próprio texto, ele diz, ele compadecendo da gente, los alimentou, não? Por exemplo, Jesus alimentou, Jesus sanou, porque os profetas diziam que essa seria uma das características do Messias. Por isso Jesus lo hizo, por isso Jesus cumpriu essas características, porque era a característica do Messias. Pero se não ia ser necessário ele sanar ou ele ser qualquer outra coisa. Se não ele ensinar, sim seria necessário. Porque como íamos entender a verdade realmente, a não ser que a verdade já fora revelada, a um que já havia sido revelada, não? Alguns salmistas salmista entendeu, Davi, não? Eu sempre digo, um homem muito mais allá, não? Ele entendeu a graça, a misericórdia, o amor de Deus, muito mais allá desse tempo. Pero se Jesus não vier interpretar, dar ensinança, dar entendimento, íamos estar presos todavia a um conjunto de leis, de dogmas, que na verdade não ia cambiar nada ao homem. Como diz a escritura de Hebreus, não podia purificar o homem, não podia cambiar a vida do homem. Bueno, então, basicamente, quero me detener, porque esse tema é muito que se falar. Se você ter alguma dúvida, bueno, comenta cá no vídeo e joga outro vídeo explicando melhor. Pero, eu dizia dos ministérios, ministério profético e tudo mais, é porque os profetas havia dito que o Messias ia ser um profeta, ia ser um sanador, que o Messias ia ser grandes milagres, maravilhas, não? Então, é por isso Jesus, tudo isso. Para cumprir. Quantas vezes aparece, principalmente ali, o Evangelho de Mateus, que é um evangelho mais voltado a los judíos, diz, e isso passou para que se cumprisse o que havia dito o profeta, ou que antes havia dito as escrituras. Depois vocês leem novamente, é uma grande oportunidade para ler o Evangelho todo de Mateus. Besito nos corações e nos vemos amanhã para mais uma palavra de paz de Deus. Tchau, tchau.